Queridos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para gravar mais uma pré-aula. Hoje é a pré-aula de número 8. Nós vamos falar sobre Ruth. Deus trabalha pela família. Uma excelente aula. Deus falou muito comigo nessa aula, como nas outras aulas. Nós estamos na aula de número 8, a aula de número 5 foi muito boa, a aula de número 6 foi excelente, a aula de número 7, como Deus falou nessa aula. E hoje nós estamos aqui para continuar esse projeto, para continuar essa obra maravilhosa, que é gravar videoaulas e interagir com nossos professores. Eu daqui, você daí, e Deus operando um milagre maravilhoso através da nossa sala de aula, através da EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje, nós aqui da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, direto da ADTO, Assembleia de Deus Ministérios, aqui de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que curtem nossa página, que nos ajudam a divulgar a nossa pré-aula, que nos ajuda em oração, que nos ajuda sempre mandando scrap e nos empurrando para seguir à frente dessa obra. Querido, não é fácil, mas Deus tem dado vitória. Quero mandar um grande abraço ao Alexandro Gabriele, a Marcos Vinícius, Deraldo Ferreira, da Delmax Digital, a Joel Dias. Quero mandar um abraço ao presbítero Wellington de Araçatuba, São Paulo, da Icari Copiadora, ao Ronaldo Todd, meu grande amigo Ronaldo Todd, estava desaparecido, mas apareceu. Grande abraço e beijo no coração para você, meu irmão. A Hélida Tenório e também ao meu amigo do peito, do lado esquerdo, o evangelista Antônio Toninho, aqui da ADTO, lá da Assembleia do Eucalipto. Grande obra, inúmeras pessoas que antes eram traficantes estão convertendo. Isso aí, meu querido, Deus seja contigo nessa obra maravilhosa. Querido, nós vamos ler tópico a tópico, falar um pouquinho de cada lição, discutir esse tema tão bom. A leitura bíblica em classe está em Ruth 1, do 1 ao 14. Leia para sua sala, medite nessa lição. Essa história é muito bonita e principalmente vai trazer algo maravilhoso para a nossa vida, para a nossa sala de aula. Nós vamos ler os tópicos e discutir os tópicos. Grande abraço a você que está nos seguindo, grande abraço a você que se inscreveu na nossa página. Se inscreva. Sempre quando você se inscreve, quando nós postamos um vídeo novo, eu estou adiantando as minhas pré-aulas, ela automaticamente sai no seu celular, automaticamente joga na sua rede. Então se inscreve tanto no seu computador como também no seu celular, porque vai ser fácil você saber que as nossas pré-aulas já foram lançadas. Grande beijo para vocês, muito obrigado por estar conosco. Eu vou iniciar hoje falando lição de número 8, Ruth, Deus trabalha pela família. A nossa introdução de hoje é muito interessante, porque ela fala o seguinte: nessa lição estudaremos a história de uma família que enfrentou a crise da fome, do luto e da desesperança. É a história de 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentaram momentos terríveis, porém 2 delas não se deixaram abater pelas dificuldades. Com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, venceram dificuldades. É uma história de trabalho, provisão e resgate. Nesse tópico de introdução, querido, eu queria que você fizesse uma brincadeira na sua sala de aula, que você sorteasse os tópicos, levasse escrito num papel e sorteasse os tópicos para que as pessoas comentassem, dassem pequenos comentários, bem pequenos, de 2 minutos, 1 minuto e meio no máximo, 2 minutos no máximo, para que você não perca o foco da sala de aula e que você entrasse com a sua ideia, com o seu tema, mas primeiro ouvisse os seus alunos, entendesse o que os seus alunos pensam, porque tem muita coisa boa, tem muito aluno dinâmico, muito aluno inteligente na nossa sala e nós precisamos fazer essa dinâmica. Então nessa introdução fala que hoje, nessa lição, nós estudaremos um triste capítulo da Bíblia. Essa é uma história que envolve não só a crise que nós estamos acostumados a falar, mas ela vai envolver a crise da dor, a crise do sofrimento, vai envolver a crise da falta do companheirismo. E é interessante que ao mesmo tempo vai falar sobre companheirismo e algo nobre em meio a uma catástrofe. O amor que será a representação do amor de Cristo por nós vai ser apresentado nessa lição. O amor que é apresentado de Deus para com Israel e que nós devemos ter com Israel também será apresentado nessa lição. Nós vamos falar sobre a história de Ruth. Nós veremos o quanto a crise não deve nos separar, mas sim nos aproximar.
Querida, é tão interessante que quando nós falamos de crise, as pessoas só pensam na área financeira, e não, nós temos diversas outras crises. A própria revista está abordando a crise espiritual, a crise financeira que é tão falada, a crise sentimental, a crise da perda que nós vamos falar hoje, a crise da ruína e tantas outras crises. Então leve isso para a sua sala, ouça a sua sala. O tópico de número 1 fala sobre a crise econômica e o subtópico fala fome na casa do pão. Eu separei algo de Deus para você nesse tópico, para você levar para a sala de aula. Eu queria que você falasse e iniciasse esse tópico com o texto de Juízes 21, para que a sua sala entenda. Juízes 21, o versículo de número 25 diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel. Um homem fazia simplesmente aquilo que pensava ser correto. A falta, e você deve falar isso na sala de aula, que a falta de homens de Deus frente à nação levou essa nação a um terrível caos. Onde tinha fartura, agora reina escassez. Israel era farta, agora tem somente a escassez. O termo original hebraico chamado Betlehem, que significa casa do pão, agora será levado para um outro termo. Observe que onde havia fartura, onde era para haver fartura, onde era para ter pão, agora está em falta de pão e de todos os outros alimentos. É interessante você frisar que isso aconteceu por causa dos homens que não andaram segundo as ordens de Adonai. Os homens saíram do conceito de Adonai, e nós precisamos levar para a nossa sala, e nossa sala precisa entender que quando estamos fora do plano de Deus, vai haver escassez. A escassez será iminente. Para quê? É a grande pergunta. É interessante que a escassez vai chegar para que nós possamos retornar às nossas origens, retornar a Belém, ou seja, retornar à casa do pão, voltar de novo ao Todo-Poderoso. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando Jesus dizia isso, ele estava se referindo ao lugar onde ele nasceu, Betlehem, no original, casa do pão. Ele sempre nos mostrou que toda a Jerusalém estava envolvida num plano de salvação. Deveria estar envolvida até hoje. Todo judeu deveria e deve estar envolvido num plano de salvação. Deve ser apresentado o pão da vida, mas eles se esqueceram do pão da vida. Leve isso nesse tópico. O tópico de número 2 vai trazer a reflexão sobre o tópico de número 2, vai falar nesse subtópico sobre a crise alcança uma família. Nesse subtópico você vai levar para a sua sala o seguinte tema: a família de Elimeleque, que fala aqui em Ruth 1, do 1 ao 14, por sofrer a crise da fome, ela sai à procura de novos lugares. É interessante que ela sai da casa do pão e vai para onde? Vai para Moabe. Moabe no original hebraico significa semente do pai. Olha que interessante. Semente do pai. Moabe no original. Na nossa tradução, Moabe. Esse termo semente do pai faz referência à região que era composta basicamente por planaltos arborizados. Era interessante que ela era cortada por vales profundos. Os campos de Moabe, fala isso para a sua sala, em geral eles eram férteis. É por isso que toda a família de Elimeleque sai e vai para os campos de Moabe. Mesmo quando havia fome em Israel, esses campos continuavam férteis. É interessante que isso vai nos mostrar o fato de Ruth conhecer Malom e toda a sua família aonde? Em Moabe. Onde fala sobre isso? Ruth 1:1. Quando você lê o texto para a sua sala, você vai entender. Logo após a saída, eles passam durante muito tempo em Moabe, Elimeleque morre. E é interessante que morre Elimeleque e também os seus 2 filhos. Noemi agora vai sofrer a crise da perda. Noemi vai passar pela crise do abandono carnal. Ruth, consecutivamente, também fica viúva, pois ela era nora de Noemi.
Querido, essas duas mulheres vão trazer agora com elas e vão ser apresentado a elas, elas vão trazer a amargura e vai ser apresentado a elas a crise da perda. Naquele tempo, né, nessa época que nós estamos falando, as viúvas elas não tinham INSS. As viúvas elas eram amparadas pelos filhos mais velhos, pelo filho mais velho, o primogênito. Como ela ia ser amparada se o seu filho havia morrido? Restou somente ela e as suas duas noras, e ela despede as duas noras. Somente uma volta para a casa dos pais, mas Ruth permanece com ela. Havia uma lei interessante que está em Deuteronômio, eu vou abrir para você ver. Deuteronômio, no original nós chamamos de Devarim. Deuteronômio 24, o versículo 19 e 21 diz assim, olha que interessante o que diz essa lei: quando fizerem a colheita de grãos em seu campo e se esquecerem de um feixe de grãos ali, não volte para pegá-los. Ele permanecerá ali para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho que fizerem. Era lei. Deus tinha um plano para cuidar das viúvas. Ele sabia que algumas viúvas não teriam filhos primogênitos, então ele iria sustentar, ele iria cuidar, mas era necessário que ela trabalhasse. Nós vamos falar sobre isso no tópico de número 3. O subtópico de número 3 fala sobre 3 viúvas, e eu queria que você levasse para a sua sala, nesse subtópico número 3, dando continuidade, o livro de Êxodo, um pouquinho mais atrás, o capítulo 22, o versículo 22 e 23, você vai iniciar esse tópico, subtópico número 3, com o versículo 22 e 23. Diz assim, olha que interessante: você não deve tratar mal a viúva nem órfã. Se você os tratar mal, de modo que for, e eles clamarem a mim, olha que interessante, com certeza eu lhes ouvirei o clamor, minha ira se acenderá e eu matarei à espada. Suas mulheres serão viúvas e seus filhos ficarão sem o pai. Quem estava falando isso? Yehová Titzavot, ou seja, o Deus da guerra. O próprio Deus é quem batalha pelas viúvas. O próprio Deus é quem vai pelejar pelas viúvas. Então o próprio Deus é quem cuida e sempre cuidará de suas viúvas e de seus órfãos. Entenda uma coisa, querido: mesmo que a lei humana as desamparasse, a lei espiritual jamais as deixou. Eu quero falar com você, entenda uma coisa: ainda que a lei humana te desamparou, ainda que seus amigos te desamparou, Jeová Titzavot não te abandonou, Deus da guerra não te abandonou. Ele entra na peleja para lutar por você, querido. Ele não se esquece do seu, diz a palavra. Ele não se esquece daquele que é órfão. Você pode ter ficado um órfão, você pode ter ficado sozinho, mas Deus não te deixou sozinho espiritualmente. Você deve entender isso. Ainda que a morte nos roube os entes queridos, ainda que os amigos nos deixem, entenda: o Todo-Poderoso não nos deixou órfãos. Por quê? Porque nós somos filhos amados. A palavra chega a dizer que nós somos a menina dos seus olhos. Tente enfiar o dedo dentro dos seus olhos. Não existe dor tremenda igual enfiar o dedo dentro dos olhos. Nossa, quando cai um mosquito, nós choramos. Uns homens grandes choram quando cai um mosquitinho no olho. Você imagina você enfiar o dedo na menina dos olhos. Essa é a representação de Jeová Titzavot, ou seja, o Deus da guerra é quem vai lutar, é quem vai pelejar pelos órfãos e pelas viúvas, diz a palavra de Deus. Deve ficar explícito, deve ficar claro para você neste tópico isso. O tópico de número 2 da nossa revista fala superando as crises. Aí o subtópico número 1 fala: Noemi enfrenta a crise. Nesse tópico eu queria que você falasse para a sua sala que a crise da perda que nós estamos falando aqui, ela pode nos trazer sérios problemas, como a dor vai trazer, ela vai trazer a amargura, ela vai trazer algo interessante, que é as dificuldades de estarmos em casa sozinhos, vai trazer. Mas essas dificuldades, elas podem embaçar e tirar
toda a nossa expectativa de vida. Entenda, eu queria que você perguntasse para o seu aluno, eu queria que você perguntasse para você mesmo, como anda a sua visão espiritual? Porque a dor, a amargura, as dificuldades da perda, ela vai nos tirar a visão carnal e também a visão espiritual. Como anda a nossa visão espiritual? Como anda a sua visão carnal? Você deve levar para a sua sala que é nessa crise que nós vamos mostrar quem somos. É nessa crise que nós vamos mostrar quem nós servimos e para onde nós vamos. É de fato muito interessante que o nosso corpo, ele pode se abater com as crises carnais, mas o nosso espírito deve estar sempre vivificante, sempre aguardando a promessa, sempre confiando naquele que fez a promessa, que ele não desampara os seus filhos, que ele cuida, que ele zela. Essa aula é totalmente espiritual e Deus tem cuidado dos seus, querido. Você não está só, entenda isso. Fale para a sua sala que Deus não abandona os seus. Porque a dor, porque o sentimento, o corpo vai abater, mas o seu espírito deve estar vivificante no Todo-Poderoso. É Adonai Tzavot quem está dizendo, é Ele quem está mandando te entregar essa mensagem, querido. É de extrema importância que nós alertemos a nossa sala, que o nosso corpo pode se abater, mas o espírito não, de maneira alguma. Essa aula é magnífica essa aula. Já o subtópico número 2 fala o retorno para a sua terra. Nesse subtópico, eu queria que você levasse para a sua sala de aula que Noemi, por ser humana, por ser uma mulher como você que está assistindo, por ser um homem como nós também somos homens, o povo acha que pastor é super-herói de maneira nenhuma, acha que presbítero, evangelista é super-herói, acha que família de pastor é super-herói, acha que professor não sofre as consequências do dia a dia. Você deve levar para a sua sala de aula que Noemi também deve ter sofrido quando seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Com certeza ela sofreu, querido. Aonde fala isso? Ruth 1, o versículo de número 4 fala sobre isso. É interessante que quando nós falamos sobre essas coisas, as pessoas acham que só nós que passamos por isso. Não sou eu que passei. Inúmeras pessoas passaram. Noemi teve o desagrado de ter os seus filhos casando com mulheres estranhas. O livro de Ruth 1, o versículo de número 4, diz: eles arranjaram esposas dentre as mulheres de Moab. O nome de uma era Orfa e da outra era Ruth. Eles viveram ali durante cerca de 10 anos. Então Noemi sofreu, querido. Sabe por que Noemi sofreu? Porque ela sabia que Abraão, o antepassado de Israel, não havia medido esforços para procurar entre seu povo alguém que adorasse a Jeová para se casar com o seu filho. Quem era o filho? Isaac. Nós falamos na lição passada. Mesmo que Noemi agora tenha ficado preocupada ou decepcionada, eu queria que você escutasse isso aqui. Ela, pelo visto, não demonstrou amargura. Ela, pelo visto, contornou a situação e ela demonstra agora bondade e amor para com as suas noras. Quem era a nora? Ruth e Orfa, diz a palavra. Talvez ela demonstrou esse amor e ela esperou nesse amor que as suas noras um dia também se tornassem adoradoras de Jeová. Ela tinha esse aspecto. Nós cristãos não devemos brigar com a nossa família, porque, querido, deixa Deus trabalhar. Você que seu filho está namorando com a pessoa mundana, a sua filha está namorando com a pessoa mundana, você já aconselhou, você já fez seu papel de pai, o seu papel de mãe. Agora, bata o joelho no chão, fala isso para a sua sala, principalmente na sala das senhoras e dos senhores. O que eu vejo de mãe descabelando porque os filhos estão namorando com pessoas mundanas é de descabelar, querido, com certeza. Alguém está num banquinho, outro está lá embaixo, quem vai ganhar? Mas entenda, demonstre amor, demonstre afeto, demonstre afinidade,
Porque quando você demonstra essas coisas, você supera, todas as crises. Noemi faz isso com as suas noras. Noemi espera que através do amor, através da atitude, elas se tornassem adoradoras de Jeová. De qualquer modo, tanto Ruth como Orfa, elas gostavam tanto de Noemi, e esse bom relacionamento entre elas foi de grande ajuda quando a família foi atingida por uma tragédia. Note que Orfa vai embora, mas Ruth permanece. Deixa eu te dizer uma coisa de Deus aqui hoje. Não joga os pés na sua filha porque ela está namorando com uma pessoa do mundo, não. Não joga os pés no seu filho porque está namorando com estrangeira, não. Não, querido. Demonstre amor, demonstre afeto. Porque quando a crise chegar, são eles que vão cuidar de você. Pastores, deixa de besteira pelo amor de Jesus Cristo. Para de questionar seu filho. Para de lançar seu filho e lançar palavras de maldição. Eu falei sobre isso outro dia aqui, sobre o poder da palavra. Para de rogar praga no seu filho. É hora de você abraçar e beijar o seu filho e falar: eu te amo, acima de todas as circunstâncias, acima de todas as crises. Porque vai chegar um dia em que a igreja vai jogar os pés em você, e quem vai cuidar de você são seus filhos. Quem vai cuidar, eu vou rasgar o verbo aqui para você entender, e eu passo muito por isso na igreja. Quem vai limpar as suas nádegas, se eu falar bunda que é pecado, o povo fica tudo aterrorizado, vai ser seus filhos. Quem vai colocar você para fazer xixi vai ser seus filhos. Quem vai te dar banho em cima da cama vai ser seus filhos. Então trate seus filhos bem, zele pelos seus filhos. Olha a circunstância que você está vivendo. O ministério não é maior que a sua família. A sua família é de extrema importância. E eu falo para homens barbados todos os dias, isso nas minhas salas de aulas, e eles não compreendem e continuam fazendo tudo o contrário. E quando chega na velhice, faz como Salomão: tudo foi vaidade. Eu conquistei uma cadeira, eu conquistei o lugar de presidente, e agora, onde está minha família? Com raiva de mim. Onde está minha esposa amargurada, sentada num canto, rixosa? Para com isso, querido. Pelo amor de Jesus Cristo. É chegado o tempo de você abraçar e perdoar. É chegado o tempo de você pedir perdão. Essa aula serve para isso. Nós temos que despertar os nossos filhos, as nossas filhas a pedirem perdão, os nossos pais, as nossas mães a pedirem perdão nessa aula. Falei. Tópico de número 3, do item 2. Olha que interessante, do item 2, vai falar, e essa lição, ela é muito boa, eu amei essa lição. Essa lição ela vai ser muito dinâmica. O tópico de número 3 do item 2, ela vai trazer um texto muito bom. Deixa eu acompanhar pelo meu computador aqui. E ela fala: Ruth e o Deus de Israel. Você vai falar nesse tópico algo extremamente espiritual. As experiências vividas por Noemi traz à sua nora Ruth uma visão espiritual sobre quem é Adonai. Note que o amor, a intimidade, a paciência vai trazer a Ruth a visão espiritual de quem é quem? De quem é Adonai. A sua declaração, a declaração de Ruth nos mostra isso no versículo de número 16, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus, eu não vou te deixar. Agora, nesse versículo, ela demonstra que o amor de sua sogra Noemi é evidenciado em sua vida, e por isso ela decide segui-la. Entenda, por que isso aconteceu? Quem é fiel a Adonai sempre será amado. É o que eu estou falando com vocês aqui agora, pastores, meus amigos, mães que são de codinome pastor, é que mulher de pastor não tem nome, é tudo pastora. Filho de pastor não tem nome, é filho de pastor. Então entenda, a demonstração de amor agora vai trazer para Noemi Ruth, para que ande com ela, para que esteja com ela, para que apoie, para que trabalhe com ela. Isso é de extrema importância você falar em sala de aula. O tópico de número 3 fala fé e trabalho.
Eu queria que você falasse para a sua sala, leve para a sua sala. Tem muita gente copiando e colando e copiando e colocando no quadro. Eu queria, se alguém tivesse filmagem, por favor, me dê a honra de... Eu recebi uma e apaguei sem querer, de você dando aula através da EBP ou seus professores assistindo a EBP. Me conceda essa honra, por favor, aos meus amigos que estão aí. Eu quero colocar no nosso aniversário agora de 2 anos, aqui na nossa igreja, aqui no nosso campo, são 130 igrejas no nosso campo. E eu queria mostrar o quanto a EBP tem estado em diversos lugares. Mande para o meu e-mail, mande para o meu Facebook, coloca abaixo da lição, deixa para mim, vai ser uma honra. Eu vou ficar tremendamente agradecido a você por você estar nos honrando, nos dando um estudo seu, nos dando um tempo e nos mostrando o quanto a EBP é importante para você. Faça isso, eu vou ficar muito agradecido. Eu queria que você compartilhasse comigo esse momento. Continuando a nossa lição, no tópico de número 3, vai falar sobre fé e trabalho. Eu queria que você falasse nesse tópico que Noemi, que significa agradável, traz agora o nome Mara, e que significa amarga. Nós cristãos não podemos atribuir a Adonai, a Deus, o nosso sofrimento. Precisamos entender isso, porque ele deixa bem claro em sua palavra que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E que os pensamentos dele sempre é pensamento de bem. Isaías 55, versículo de número 8 e 9. Olha que interessante. Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz Adonai. Como o céu está acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus pensamentos, mais altos que todos os seus. Olha, o próprio Deus dizendo que tudo é diferente. Sendo assim, querido, fala para a sua sala que as nossas falhas vão nos levar a algumas crises, mas quando continuamos fiéis a Adonai, Ele nos ensina e nos livra em meio e depois da crise, e antes da crise, e na crise e por aí vai. Ele é fiel, vai ser fiel em todo o tempo. Já o tópico de número 2, subtópico de número 2 da nossa revista, do item 3, fala Ruth ajuda Noemi. Nesse subtópico, eu queria que você falasse para a sua sala, abrisse Deuteronômio 29, nós já lemos esse texto aqui hoje, Devarim, Deuteronômio 24, o versículo 19, é isso, que diz: quando fizerem a colheita de grãos em seu campo, não se esqueçam de feixe de grão, e se esquecerem do feixe de grão ali, não voltem para pegá-lo, ele permanecerá ali para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. O 20 fala: quando sacudirem a sua oliveira, não voltem aos ramos outra vez. As azeitonas deixadas serão do estrangeiro, do órfão e da viúva. A volta a Belém, o trajeto de volta agora é exatamente no tempo da colheita. Elas voltam exatamente no tempo da colheita. Elas não se deixam abater mais, porque elas voltam para casa. E elas vão se utilizar desta lei que estava em Deuteronômio 24, versículo 19 e 20. E você vai ler para a sua sala. Elas vão se utilizar dessa lei. E elas vão trabalhar muito, querido. Nós precisamos deixar para a nossa sala aqui, em muitos momentos de crise, nós devemos, nesses momentos de crise, nós devemos nos envolver o máximo que nós pudermos com o trabalho, tanto secular, quanto com o trabalho na igreja. Por quê, professor? Porque só assim, querido, nós não iremos permitir que o inimigo nos tire a concentração e o foco do reino de Deus e o foco do nosso reino carnal. Reino carnal aqui o quê? O trabalho. Mente parada é a oficina de Satanás. Isso deve ser falado na sala de aula, rasgado o verbo. Eu vejo pessoas quando passam por uma crise, entra para o quarto e se tranca. Está querendo o quê? Depressão. Opressão. Então, fale para a sua sala que é o nosso dever, é a nossa obrigação focar no trabalho, focar na igreja, focar no evangelismo, focar nas missões, focar na classe dominical, focar na classe de jovens. Tem tanta coisa na igreja para ser feita. Focar no louvor, focar no ministério de pregação. Foca. Tenha foco, principalmente no reino de Deus. Principalmente no reino de Deus. O subtópico de número 3 fala o seguinte: fala, Ruth trabalha apanhando espigas. Eu queria que você falasse nesse tópico que a crise, ela separa no mundo carnal o preguiçoso e o trabalhador.
A crise ela vai separar no mundo carnal o preguiçoso e o trabalhador. É o nosso dever como servo de Deus nos destacarmos em meio à multidão e nos destacarmos em todos os cargos. Só assim que nós iremos propagar e nós propagaremos o nome de Cristo a essa sociedade que não acredita em homens e mulheres honestas. É só assim que nós iremos fazer a diferença. É só assim que nós iremos mostrar que os cristãos são diferentes. Será que você tem mostrado a diferença? Será que o seu aluno tem mostrado a diferença? Ruth aqui é o exemplo para todos nós. Ruth aqui é o exemplo para os cristãos atuais. Por quê? Pois através do seu trabalho, ela levou a bênção e teve a bênção de Adonai em meio à crise. Já é hora de nós pararmos de murmurar. Brasil está em crise, Brasil tem crise, mas o reino de Deus nunca teve crise. E nós vivemos no reino de Deus. Somos peregrinos, estamos aqui durante um período de tempo, mas nós sabemos que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é celestial. Nós precisamos colocar uma nova visão para a nossa sala. Nós precisamos engajar a nossa sala a um sentido de entendimento de que nós estamos aqui de passagem e que nós vivemos aqui essas crises, esses pequenos momentos, mas nós estamos agarrados na promessa celestial. Estar fincado, estar agarrado nas estacas celestiais significa: eu posso sofrer, meu corpo pode parecer, mas eu sei que vai chegar o dia em que eu estarei lado a lado com Yeshua, lado a lado com Adonai. Verei todos os santos, verei todos os homens, Paulo, Tiago, Marcos, Lucas, Pedro, Timóteo. É promessa e nós vivemos e esperamos essa promessa. Que você tenha uma excelente aula, que você tenha a presença de Yeshua nessa aula, a presença do Am HaKodesh nessa sala, na sala de aula, na sua sala de aula, e que eles possam ser impactados por essa palavra, assim como você foi. Não fique com a bênção só para você. Pegue pequenos trechos dessa aula, grave pequenos trechos dessa aula no seu celular e mande para um amigo seu. Já é tempo de nós espalharmos boa nova por esse mundo. Eu acho tão interessante que nós espalhamos notícias ruins em questão de segundos. Ela viraliza em questão de segundo pelo WhatsApp. Por que você não grava pequenos trechos da aula que você achou importante, que falou com você e manda para os seus amigos? É hora de você fazer evangelismo através da tecnologia. Grande beijo para vocês e Shalom e até a próxima pré-aula.